Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Carol Correia, trabalho com desenvolvimento pessoal voltado às ferramentas, à ferramenta da constelação familiar, a neurociência. E eu trago hoje uma leitura do livro de Bert Helling, que foi um grande mentor das constelações familiares. Nós estamos lendo esse livro, Um Lugar para os Excluídos. Hoje é o quarto encontro, onde a gente vai falar sobre a as informações, sobre os 5 ciclos do amor. E antes de começar nele, eu quero dar só um mini resumo do último encontro. Se você não viu ainda os outros vídeos, assim que finalizar esse, volte ou pare agora e inicie desde o começo, temos já 3 vídeos do mesmo livro. E assim você acompanha toda a leitura. Na última leitura, Bert trouxe a postura de um ajudante, como ele se portava, porque muitas pessoas questionam o Bert, como você é muito rude, você é grosso, você solta a pessoa, você não acompanha, não faz acompanhamento. E Bert explica que a mesma postura que ele tem que agir como adulto, o cliente também tem que vir como adulto. Pois muitas vezes o cliente ele vem na expectativa de que o constelador vai salvar a vida dele, vai resolver os conflitos dele, e aí é que tá. Não é assim. A constelação, ela tem a prioridade é mostrar. Ela mostra a situação, ela mostra o lugar que a pessoa está ocupando, a postura da pessoa, ela mostra tudo que está oculto, que não consegue ver, É muito maior. E a partir daquele momento que a pessoa vê, é que a postura dela correta é ela mudar. Se eu estou ocupando o lugar de minha mãe, o que que é para mim voltar para o meu lugar de filha? Se eu estou ocupando o lugar de um irmão que não pode ficar, eu tenho o direito do meu lugar. Então, é essas posturas que, após constelar, nós temos que fazer. Porque a constelação ela não vai resolver. Ela vai resolver a partir do momento que eu vejo, dou um lugar e começo a me posicionar. É a minha postura. E assim Bert falou na última leitura. Ele explica a postura do ajudante, a postura de como devo lidar com o cliente. Muitas vezes o cliente ele vem com uma postura infantil. Você vai resolver a minha vida, como se o ajudante fosse mãe dele, ou pai dele. E aí é que tá. Então, essas dinâmicas que acabam atraindo para nós, é importante a gente, como ajudante, um bom constelador, ele sabe a postura que ele tem que ficar, para não se emaranhar e não tomar lugar de ninguém. E aí, Bert explica um pouco mais, que vai estar no terceiro encontro, ok? Vamos lá, então, iniciamos a quarta parte do livro. E nessa parte a gente vai falar sobre os 5 ciclos do amor, sobre os pais, puberdade, relação conjugal e a arte de tomar. O Senhor deu um seminário sobre os círculos do amor. Quais são esses círculos? Primeiro círculo, os pais. Eu peço que você preste bem atenção, porque isso é lindo, 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 lindo. O primeiro círculo do amor começa com o amor recíproco dos nossos pais, como um casal. Foi desse amor que nascemos. Eles nos geraram e nos acolheram como seus filhos. Eles nos nutriram, abrigaram e protegeram para muitos anos. Tomar deles amorosamente esse amor é o primeiro círculo do amor. Ele é a condição para todas as outras formas de amor. Como poderá alguém mais tarde amar outras pessoas, se não experimentou esse amor? Faz parte desse amor que amemos também os antepassados dos nossos pais. Eles também foram crianças e receberam de seus pais e avós o que depois transmitiram a nós. Também eles, através de seus pais e avós, vincularam-se a um destino especial, assim como nós nos vinculamos ao seu destino. A esse destino, nós também assentimos com amor. Então, olhamos para nossos pais e os nossos antepassados e dizemos amorosamente a eles: obrigado.
Este é o primeiro círculo do amor. E agora tem uma meditação. Meditação sobre o primeiro círculo do amor. Feche os olhos. Passa. Feche os olhos e volto à minha infância. Contemplo o início da minha vida. O início foi o amor de meus pais, como homem e mulher. Eles foram atraídos um pelo outro por um forte instinto, por algo poderoso que atuou por trás deles. Contemplo essa força que os uniu e me curvo diante dela. Contemplo como meus pais se uniram e como resultei de sua união, com gratidão e amor. Lindo, né? Depois, meus pais me aguardaram com esperança e também com receio, esperando que tudo corresse bem. Minha mãe me deu à luz, com dores. Meus pais se contemplaram a se admiraram. E se admiraram. É essa nossa criança? Então disseram, sim, você é nossa criança. E nós somos seus pais. Eles me deram um nome, deram-me o seu sobrenome e disseram por toda parte, este é o nosso filho. Desde então pertenço a essa família. Eu tomo a minha vida como membro dessa família. A despeito de todas as dificuldades que ocorreram, sobretudo em minha infância. A vida em si não sofreu dano. Essas dificuldades podem exigir muito de mim. Quando, porém, contemplo tudo o que pesou, por exemplo, ter sido entregue a outras pessoas, ou não ter conhecido meu pai, digo sim a isso, da maneira como aconteceu. E com isso recebo uma força especial. Então encaro meu pai e digo, o essencial eu recebi de vocês. Eu reconheço tudo, o mais que vocês fizeram, seja o que for, mesmo que tenha envolvido alguma culpa. Eu reconheço que isso também pertence à minha vida e concordo com isso. Sinto em meu interior que sou os meus pais, que os conheço por dentro. Posso imaginar, por exemplo, onde em mim eu sinto minha mãe? Onde em mim eu sinto meu pai? Onde em mim? Dos dois, quem está mais em evidência e quem está mais escondido? Permito que ambos fiquem em evidência. Encontre-se e se juntem em mim, como meu pai e minha mãe. Em mim, eles permanecerão sempre juntos. Posso alegrar-me com isso. Eu os tenho realmente em mim. Seja o que for que tenha acontecido em minha infância, digo sim a isso. Afinal, tudo se ajeitou. Isso me fez crescer. Além de meus pais, muitas pessoas me ajudaram. Quando os meus pais não estavam disponíveis, de repente havia um professor ou uma tia em seu lugar. Ou então alguém na rua me perguntou: o que há com você, criança? Essa pessoa cuidou de mim. Levou-me talvez de volta para casa. Eu tomo todas essas pessoas junto com os meus pais, em meu coração, em minha alma. De repente, sinto em mim uma grande plenitude. Quando tomo tudo isso com amor, sinto-me inteiro e em harmonia. Esse amor está em mim e se desenvolve em mim. Lindo, né? Te convidaria para salvar essa parte, né? O áudio disso e fazer com calma, respirando, se centrando. Faça essa meditação e tome um pouquinho mais de seus pais. Vamos para o segundo círculo do amor, infância e puberdade.
O segundo ciclo do amor é a infância. Tudo que os pais me deram, os cuidados que tiveram por mim, dia e noite, perguntando-se de que a criança está precisando. Tudo isso recebo deles, com amor. Pois é incrível quanto de bom os pais dão aos seus filhos. Os pais sabem o que isso lhe custou, e o que significa para eles. E eu reconheço isso. Tudo o que aconteceu em minha infância, eu concordo com isso agora. Inclusive que meus pais não tenham visto alguma coisa, que tenham cometido erros ou que algo de insano tenha acontecido, tudo isso faz parte. Na medida em que me defronto com esse acontecido, na medida que na medida em que me defronto com esse monte de desafios e também com o sofrimento, a dor e a necessidade de me afirmar na medida em que aceito e assumo isso, eu cresço. A criança procura evitar, às vezes, tomar e agradar, tornar-se ela própria uma doadora. Porém, muitas vezes ela dá algo errado ou dá em excesso. Por exemplo, quando pretende assumir por seus pais algo que não lhe compete como criança. A criança tem, às vezes, dificuldade em tomar, porque o que vem dos pais é tão grande que a criança não pode retribuir na mesma medida. Então, prefere tomar menos para que não tenha que retribuir tanto. De onde o senhor tirou esse conhecimento? Perguntou, né, a jornalista. Observei isso em centenas de constelações e muitas variações. Os filhos não podem suportar o desnível que sentem em relação aos seus pais, principalmente quando não sabem o que é a verdadeira compensação do que recebem dos pais. Consiste em transmitir isso a outros, especialmente mais tarde, os próprios filhos. A sensação de não poderem retribuir é um dos motivos que impelem os filhos a deixar a casa de seus pais. Muitas vezes os adolescentes recorrem a recriminações para adquirirem o direito de separar-se dos pais. Esse é um recurso barato para escapar da necessidade de retribuir. Contudo, ele ajuda os filhos a se separarem dos pais. Porém, quando os filhos percebem que é possível compensar transmitindo a outros o que receberam e o que imperiosa é a necessidade de compensar dessa maneira, conseguem separar-se dos pais sem necessidade de críticas. Aprendem como lidar com o que receberam e aprendem o que fazer com isso. A vantagem dessa atitude é que não precisam negar nada do que receberam dos pais. Podem tomar tudo porque sabem o que repassarão. Ainda não tinha encarado a propriedade dessa perspectiva. Aí fica imediatamente claro que as críticas e acusações fazem parte do jogo de compensação da consciência, mas a puberdade também é um processo hormonal. O senhor disse que esse recurso é barato? O que quer dizer com isso? A senhora encara o processo de puberdade a partir da nossa cultura, onde é usual que as crianças comecem a criticar seus pais. Existem culturas onde isso absolutamente não ocorre, onde a separação não é comprada com recriminações. Essa é uma atitude diferente. A outra é barata, no sentido de que eu tomo pouco, também preciso dar pouco. Tomando pouco, fazendo recriminações, rejeitando o amor dos pais, viabilizo a separação. Mas ela acontece de uma forma que empobrece a todos. É tomando que cresço como filho. De um lado é esclarecedor, mas de outro parece envolver uma extorsão moral. Adolescentes sejam bem comportados, não critiquem os seus pais. E quando o senhor fala em barato, isso também soa como uma depreciação. Mas existem razões que impedem os adolescentes de conseguir isso? Tome a palavra barato. Em seu sentido literal, algo que custa pouco. É pouco o que é tomado e é pouco o que fica disponível mais tarde. Quando eu tomo muito, isso me custa muito, porque eu não posso conservá-lo. Então também sinto a necessidade de passar adiante. E isso é caro. Porque custa mais, aí também existe mais. No filho que se recusa a tomar, pouca coisa existe, mas a senhora tem o direito de sentir incomodada com o barato. Sinto isso de uma forma um pouco mais complexa. Não é uma tarefa dos pais evitar que as crianças se esquivem dessa maneira barata? Observei em mim mesma que natural mutismo dos filhos adolescentes. Desculpa.
Hum. Sinto isso de uma forma um pouco complexa. Não é uma tarefa dos pais evitar que as crianças se esquivem das maneiras baratas? Observei em mim mesma que é natural o mutismo dos filhos adolescentes. Não me preocupa muito. A mãe se pergunta muitas vezes: o que aconteceu com meu menininho carinhoso e minha menininha carinhosa? Eles receberam algo e agora, de repente, partem vazio? Aí os pais assumem uma atitude adolescente, fechando a cara para os filhos que não cuidam mais deles. Não os ouvem, não têm ideia diferente sobre a ordem, em outras palavras, a puberdade dos filhos me confronta como minha criancice. Se não concordam mais comigo, sem reservas, interpreto isso como uma falta de cuidado por mim. Os filhos nos mostram onde é que ainda não somos adultos. A crítica dos filhos aos pais põe o dedo justamente nessa ferida, pois as crianças têm um olhar penetrante. Elas se preocupam com o próprio crescimento e muitas vezes os pais não têm condições de mostrar-lhes esses seus limites. Assim, no momento em que a reage infantilmente, eles recusam a dar o que lhes compete com os pais. Meu filho, por exemplo, passa o dia todo sem falar comigo. Só Deus sabe por quê. Às vezes tomo essa atitude como dirigida a mim, sinto-me desconsiderada, portanto, sentimentos infantis. À noite ele chega e pergunta: mamãe, você me faz uma massagem nos pés? Eu poderia, como uma adolescente, pensar: é justamente o que faltava, que eu o sirva enquanto ele me trata dessa maneira. Mas uma atitude mais madura penso: excelente, assim consigo contato com meu filho. Isso é que eu posso dar-lhe agora, o que ele pode receber. Os pais também são levados nas águas da adolescência. A puberdade não acontece numa troca recíproca. Eles se separam, os pais e os filhos. Muitos não sabem que existe uma forma de compensar que atravessa gerações. Quando alguém percebe que não preciso retribuir tanto aos pais, mas por mais tarde reparar isso a outros, fica aliviado em sua alma. Então os filhos podem dizer aos pais: vocês podem me dar e eu tomo tudo. Somente quando percorri totalmente esse segundo círculo de amor é que estou pronto para uma relação conjugal confiável. Dificuldades e problemas nos relacionamentos ulteriores resultam, em sua maioria, de não terem sido completados. Os dois primeiros ciclos do amor estão completados os dois primeiros ciclos do amor. Então precisamos retomar e resgatar o que faltou. Meditação sobre o segundo círculo do amor. Fecho os olhos e me recolho, passo a passo, como se descesse um degrau de uma escada. Retorno à minha infância, passo a passo. Talvez encontre situações onde sinto uma dor ou fico intranquilo. Espero nesse ponto até que surja uma imagem de que aconteceu nessa época. Muitos traumas da primeira infância estão associados a situações em que fomos deixados sós e não conseguimos chegar aonde queríamos ou precisávamos. Agora imagine essa criança, que sou eu mesmo, e olho para minha mãe. Sinto meu amor por ela e o impulso de aproximar-se dela. Olhe em seus olhos e lhe diga simplesmente: por favor. Algo se movimenta na fantasia interior, tanto na mãe quanto em mim mesmo. Talvez ela dê um passo em minha direção e eu ouse dar um passo para perto dela. Entro nessa vivência até que interiormente chego ao meu objetivo e relaxo nos braços de minha mãe. Então olho para ela e digo: agradeço. Isso é um processo interno, porém não se deve fazer muito de uma só vez. Já na primeira vez é algo de soltar na alma. No dia seguinte posso repetir o processo. De novo desço as escadas, de volta à infância e chego talvez a uma situação ainda mais antiga. Experimento talvez de novo o movimento em direção à minha mãe. Depois de alguns dias, repito o processo.
até que, por assim dizer, tenha resolvido tudo e esteja totalmente com minha mãe. Convido a fazer essa meditação. Geralmente, as pessoas lamentam tudo o que não fizeram e o que não receberam quando eram crianças. Chegam a ficar amarguradas. Que consequências tem isso? Quem não conhece alguém assim? Tudo aquilo que deploro, eu excluo. Tudo aquilo que recrimino, eu excluo. Toda pessoa que tem, toda pessoa de que tenho raiva, eu excluo. Toda situação em que me sinto culpado, eu excluo. Assim vou me tornando cada vez mais pobre. O caminho oposto seria o seguinte: tudo aquilo que lamento, encaro e digo, sim, assim foi, e coloco isso dentro de mim, como todo o desafio que representa para mim. Eu lhe digo, agora vou fazer algo com você. Vou tomar você como meu amigo ou como minha amiga, seja o que for. Tudo aquilo que me levou a acusar alguém, encaro e digo sim. Olho ao meu redor para ver como eu posso receber de outra forma e que ficou perdido para mim. Vejo que força tenho para fazer isso sozinho, sem pedir ajuda do outro. Então tomo essa situação para dentro de mim e ela se torna uma força. O mesmo vale para as culpas pessoais, que são aquilo que mais queremos excluir e rejeitar. Olho para elas e digo sim. A culpa tem consequência, eu concordo e faço algo com elas. Assim a culpa se torna uma força e eu também cresço. Por outras palavras, o movimento básico é sempre o mesmo. Em vez de excluir, incluir. Justamente. E incluir como uma força. Existe a respeito disso uma observação muito curiosa. Quando tomo para mim o que rejeitei, o que me causou dor, faz de mim sentir culpado ou injustiçado. Será que, seja o que for, nem tudo entra em mim? Algo permanece fora. Eu digo sim a tudo, mas o que entra em mim é somente a força. O resto fica simplesmente para fora. Não me infecciona. Pelo contrário, desinfeta-me e purifica. A escória permanece fora, a brasa entra no coração. O que se impõe ao tomar? Não suportar o que pesa nos pais. Querer ajudá-los, intrometendo-me e colocando-me acima deles. Nesse particular, convém fazer o mesmo exercício, contemplando os meus pais com o peso de seus destinos, seus enredamentos, suas deficiências, seus vícios, suas doenças. Vejo o que tudo isso significa para eles, em termos de força, quando o assumem. Da mesma forma como fiz comigo, tomando algo para mim, eu vejo o que aconteceria se meus pais tomassem para si o que lhes pesa e o que se passa quando quero fazer algo no lugar deles. Assim posso imaginar que meus pais dizem sim ao que lhes pesa. Isso pertence a eles, inclusive seus enredamentos, que encaro de uma forma distante, de uma posição inferior, como uma criança. Deixo que meus pais permaneçam completamente com os meus pais. Não preciso assumir por eles nada que lhes pertença exclusivamente. Tudo isso permanece fora de mim, porque pode ficar com eles. O que ocorre quando o filhinho da mamãe e a filhinha do papai? Como se intrometerem entre a mãe e o pai? A solução para eles é simples. A filha deve dizer ao pai: para isso sou pequena demais. O filho deve dizer à mãe: para isso sou pequeno demais. E em seguida deve imaginar que se retiraram
Então, o pai e a mãe precisam olhar-se diretamente e talvez se encontrem de outra maneira, porque ninguém mais se interpõe entre eles. Portanto, este também é um exercício que se pode fazer. Quem percebe que é filhinha do papai, olhe para seu pai, ele diz, piscando os olhos: sou pequeno, sou apenas a sua filha. Para outro papel, eu sou pequeno demais. A mesma coisa faz o filhinho da mamãe com sua mãe. Olhe para ela, ele diz: sou apenas o filho. Para outro papel, sou pequeno demais. Curiosamente, isso é um alívio para todos, inclusive para os pais. Bonito, né? Vamos para o terceiro círculo do amor: dar e tomar. Então, chegamos ao terceiro círculo. Aí vale, em primeiro lugar, dar e tomar. Não dar para receber, simplesmente para tomar. O adulto consegue igualmente dar e tomar. Por que ele consegue, ao contrário da criança adulta? É mais fácil dar do que tomar, porque dando eu me sinto superior. Quando tomo para mim, reconheço-me dependente, como uma pessoa entre outras. Existem pessoas que apenas tomam. Isso depende da maneira do tomar. O verdadeiro tomar não comporta exigência. Quando tomo o que o outro me dá, confesso-me carente. Na Bíblia, se diz que é mais feliz dar do que receber. Uma das razões disso é que quem dá sente-se superior e grande. Então, o Senhor não toma esse dito como um conselho moral, mas como um insight sobre o que se esconde por trás do ato de dar. Então, estamos há muitas gerações no enorme mal-entendido. Tomar o amor, como uma pessoa entre outras, tem grandeza. Quando posso tomar essa força, também posso dar. O dar começa com o correto, tomar. Nas relações adultas, é importante que cada pessoa possa, de algum modo, tomar de outra. Essa é a compensação mais importante. Não é preciso que ambas deem a mesma medida, mas que tomem para si a mesma medida. O ato de tomar reciprocamente é o mais difícil. Ele une mais profundamente, pois ambos estão na posição de quem necessita. Isso une. Poder tomar tem muito a ver com doação. E doação só funciona sem controle. Porém, existem pessoas que constantemente doam, que querem receber alguma coisa. Elas dão para tomar, então constantemente dando, mas não conseguem realmente tomar. Elas dão na expectativa de receber. E, sobretudo, eles têm pouco respeito pelas outras pessoas, pois se consideram melhores e permanecem numa posição de superioridade. Existem também os que sempre têm algo a reclamar quando recebem alguma coisa. Os presentes nunca são suficientemente bons. Isso acontece frequentemente entre homens e mulheres. Isso mostra que tomar é uma arte elevada. Trata-se de tomar, valorizando o que se toma. Essa é a arte. Portanto, em termos práticos do dia a dia, isso significa que devo tomar tudo o que recebo. Mesmo quando não corresponde ao que imaginava, creio que se poderia escrever um livro com sátira sobre essas situações penosas, amargas e decepcionantes, em que as pessoas se presenteiam e os presentes não são adequados, porque não são suficientemente bons ou se desejava receber outra coisa. Sinto vergonha de lembrar como recusei, troquei, passei adiante ou devolvi presentes do meu marido. Tudo tem algum valor. Quando alguém me dá alguma coisa, ele me deseja algo de bom. Eu tomo assim, porque me é dado por ele. Nesse momento, tudo que ele, tudo o que ele dá te torna valioso. Aquilo que se transforma e de repente percebo, isso também tem para mim algo de bom. É nisso que consiste o tomar.
Como pessoas adultas, devemos dar sem esperar receber do outro algo de que ele não pode nos dar. Essa atitude nos dá força para nos tornarmos pais ou mães. Nela, o tomar se completa e começa a transmissão, o intercâmbio entre as gerações. Este é o terceiro círculo. Quando ambos os homens e mulher tomaram totalmente seus pais e se tornaram um casal, deixam fluir aquilo que veio de seus pais. Então, se dão reciprocamente a partir dessa plenitude, mas a experiência mostra que isso não, mas a experiência mostra que isso nem sempre se consegue. Meditação do terceiro círculo do amor. Inspira, coloque-se diante de mim, coloco-me diante de meu parceiro e olho primeiro para a direita, para os meus pais. E vencio mais uma vez o processo de tomar o amor de meus pais. Meu parceiro está diante de mim. Por sua vez, ele também olha primeiro para a direita, para seus pais. A vivência do novo é um processo de tomar o amor de seus pais. Depois de olhar para os meus pais e também para os meus ancestrais, olho para os pais do meu parceiro e para os seus ancestrais. Vejo tudo que ele lhes deram e como ele se enriqueceu com isso. De repente, algo muda em nossa relação, pois meu parceiro me parece de uma outra maneira, e o amor de seus pais também se manifesta nele. Ao mesmo tempo, vejo também o lado difícil que lhe pesou, o que lhe aconteceu. Vejo isso como algo que ele toma para si, como uma força, e o que parecia tão pesado permanece fora. O mesmo faço com o que é pesado para mim. Então nos olhamos de novo nos olhos. Eu lhe digo, sim. E ele me diz, sim. Ambos nos dissemos mutuamente que agora estamos prontos para um para o outro. Segunda meditação do terceiro ciclo de amor. Mais tarde, o casal recebe uma criança. A mulher recebe a criança do marido e o marido recebe a criança da mulher. Ambos dizem, nossa criança. Eles se veem nela como parte de um todo maior. Eles são sempre apenas uma parte da criança. Eles se exercitam para ver em tudo também o parceiro e concorda com ele. Olhe para essa criança, a nossa criança. Através dela vejo o meu parceiro e tudo que há de especial na família dele. Vejo tudo que há nele diferente da minha família e tomo como igualmente válido em meu coração. Nesse momento, a criança tem o mesmo valor para ambos e pode unir-se da mesma forma a ambos os pais. Cada parceiro diz ao outro: esta é a nossa criança. Tem a sua parte como pai e a minha parte como mãe. Assim se enriquece a criança e a relação. O que acontece quando um casal se separou e tem filhos? Separações. Acontece via da regra quando um parceiro se retira para sua família de origem. Ele retorna por não ter tomado alguma coisa, ou talvez por não ter se intrometido, ou talvez por ter se intrometido, não deixando com seus pais o destino que lhes toca. Muitas separações advêm porque um dos parceiros se decepciona. As expectativas que tenho em relação ao meu parceiro são frequentemente as mesmas que quando criança tinha uma relação com os meus pais. Agora espero que meu parceiro se satisfaça, mas ele não a satisfaz. E talvez não pode satisfazê-los, então me decepciono com ele e separo-me. Por causa disso. Esse é um dos padrões da separação. Nesse particular, é útil exercitar-me primeiro em relação a tomar os meus pais. Então já não preciso esperar isso do meu parceiro. Nossa relação fica sóbria. Há, contudo, mais alguma coisa que pode levar a separações. Existe um crescimento pessoal, um destino pessoal. Talvez um dos parceiros esteja vivendo uma evolução importante para ele, e outro parceiro sinta que o seu próprio caminho não é o mesmo. Então, cada um concorda com o caminho do parceiro e com seu próprio caminho, e ambos se permitem segui-los. Algumas vezes, isso também pode ser motivo de separação.
mas essa é uma separação com amor. Os parceiros podem se dizer reciprocamente: eu amo você e amo que você me conduz. E o que conduz você. Esta é uma frase profunda. A separação, quando ocorre, é mais fácil para ambos, muitas vezes, porém somente um dos parceiros a diz, e o outro se opõe. Então um diz ao outro: meu crescimento pede isso de você. De você e dos filhos? Dos filhos, não. Os filhos a gente diz: ficarei sempre com vocês. Um crescimento separado dos filhos não pode ser um verdadeiro crescimento. Isso só ocorre em casos muito excepcionais. A gente pode dizer a eles: peço que aceitem minha separação e de sua mãe ou de seu pai, mas ambos estaremos sempre presentes para vocês. Isso é difícil para os filhos, mas é uma possibilidade de crescimento para todos. Se é feito dessa maneira e todos permanecem unidos. Então vamos lá. O quarto e quinto círculo do amor. Concordar com todos os seres humanos e com o mundo. Os três primeiros ciclos têm a ver com a consciência e a necessidade de compensar. O que acontece no quarto círculo com a capacidade de dar e tomar? O quarto círculo ele ultrapassa os limites da consciência. Nele eu concordo com todas as pessoas da minha família, como elas são, inclusive os excluídos e os difamados. Aqui se trata da plenitude interna, isso é, todos os que pertencem na minha família ganham lugar em minha alma, inclusive os que foram rejeitados, desprezados e esquecidos. Sem eles, eu me sentia incompleto, no corpo e na alma. Somente quando os incluo em minha alma e meu amor é que me sinto pleno e inteiro. O mesmo movimento em que incluo em meu amor o que agora foi excluído ou temido, eu destendo em seguida todos os outros seres humanos. Este é o quinto círculo do amor. O quinto círculo do amor se dirige à humanidade, ao mundo como tal. Aqui se trata de concordar com o mundo como ele é. Isso diz respeito à capacidade de reconciliação entre os povos. Por exemplo, este é o amor universal, que sabe que somos movidos por poderes superiores, que a imagem do ser humano está por trás desses ciclos do amor. Para mim, todos os seres humanos são bons. Cada um é apenas sua maneira. Como pode ser? Ninguém pode ser diferente do que é em sua situação. Por isso, trato a todos com o mesmo respeito. Essa é a atitude. Esse modo de proceder é uma realização da própria alma. Ninguém pode dispensar o outro dessa realização. Muitos que buscam ajuda querem tê-la, sem realização pessoal. Mas quando sentem quanta alegria essa realização lhe proporciona, essa compreensão lhes abre novas possibilidades de se moverem na vida. Isso sempre passa por uma compreensão. A emoção do amor tem pouca compreensão. Quando fico estacionado nessa emoção, pouca coisa acontece e fico amarrado no quarto e no quinto círculo do amor, ultrapassa essa estreiteza e atinge o nível espiritual. Então, esse foi o quarto e o quinto círculo do amor, que é o amor universal, né? O amor quando eu olho para o outro e transmito amor, né? Eu não crio desafios, eu não julgo, eu não critico, eu olho para o outro com amor, né? É muito linda essa parte. E aqui a gente vai ficar. A gente finalizou os 5 ciclos do amor, que agora já vai. Quem se alegra com a mãe ganha. Interessante. Né? Então, isso aqui paramos na página 74, né? A gente iniciou na página 63, 74. Fechou.
Gratidão. Daí na semana que vem eu faço mais um comentário sobre isso. Faça as meditações, se permita, comenta aqui o que você está achando desse projeto, para que mais oportunidades a gente possa ter para a próxima leitura. Comente, né, o que você sente das leituras do próprio Bert, fale dessa meditação, faça ela, sabe? Reescreva ela e faça com calma, grave, né, a sua voz no WhatsApp, mesmo no gravadorzinho, né? E faça a meditação, a primeira, principalmente a primeira, o primeiro ciclo de amor, que é o encontro com os nossos pais, né? Gratidão, uma boa noite. Aproveita, compartilha esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas, dá um like, comenta. Sou muito grata por ter você aqui e por esse projeto. Espero estar ajudando você de alguma forma. E se você quer saber mais sobre o meu trabalho, me siga nas redes sociais. E tem o meu WhatsApp também lá no meu Instagram, @carolcorreiacf, para que você acompanhe mais o meu trabalho. Gratidão, até semana que vem.